Olá, pessoal! Estamos aqui hoje mais uma vez para refletirmos juntos a nossa liturgia do dia, tá certo? E nessa terça-feira, a liturgia fala para a gente que o Senhor nos conduz por caminhos de vida e salvação. Então, firmes em seu amor, ele nos ampara, protege e socorre diante de todo mal. Por isso, não deixemos de nos entregar a ele. Então, nessa esperança, celebremos a liturgia com fé. Então, a primeira leitura está em 2 Reis, capítulo 19, versículo 9 a 11, depois o versículo 14 a 21, depois o versículo 31 a 35, depois o versículo 36. 2 Reis, capítulo 19, versículo 9 a 11, depois o versículo 14 a 21, depois o versículo 31 a 35, depois o versículo 36. Naqueles dias, Senaqueribe, rei da Assíria, enviou de novo mensageiros a Ezequias para dizer-lhe: Não te seduza ao teu Deus em quem confias, pensando: Jerusalém não será entregue nas mãos do rei dos assírios, porque tu mesmo tens ouvido o que os reis da Assíria fizeram a todas as nações e como as devastaram, só tu te vais salvar? Ezequias tomou a carta da mão dos mensageiros e leu-a. Depois subiu ao templo do Senhor, estendeu a carta diante do Senhor e, na presença do Senhor, fez a seguinte oração: Senhor Deus de Israel, que estás sentado sobre os querubins, tu és o único Deus de todos os reinos da terra. Tu fizeste o céu e a terra. Inclina o teu ouvido, Senhor, e ouve. Abre, Senhor, os teus olhos e vê. Ouve todas as palavras de Senaqueribe, que mandou emissários para insultar o Deus vivo. É verdade, Senhor, que os reis da Síria devastaram as nações e seus territórios. Lançaram seus deuses ao fogo, porque não eram deuses, mas obras das mãos dos homens de madeira e pedra. Por isso os puderam destruir. Mas agora, Senhor nosso Deus, livra-nos de suas mãos, para que todos os reinos da terra saibam que só tu, Senhor, és Deus. Então Isaías, filho de Amós, mandou dizer a Ezequias: Assim fala o Senhor, Deus de Israel. Ouvi a prece que me dirigiste a respeito de Senaqueribe, rei da Assíria. Eis que o Senhor disse dele: A virgem, filha de Sião, despreza-te e zomba de ti. A filha de Jerusalém meneia a cabeça nas tuas costas, pois um resto sairá de Jerusalém e sobreviventes do monte Sião. Eis o que fará o zelo do Senhor Todo-Poderoso. Por isso, assim diz o Senhor acerca do rei da Assíria: Ele não entrará nesta cidade, nem lançará nenhuma flecha contra ele, nem a assaltará com escudo, nem a cercará com trincheira alguma. Pelo caminho por onde veio, há de voltar e não entrará nesta cidade, diz o Senhor. Protegerei esta cidade e a salvarei em atenção a mim mesmo e ao meu servo Davi. Naquela mesma noite, saiu o anjo do Senhor e exterminou o acampamento assírio, 185.000 homens. Senaqueribe, rei da Assíria, levantou o acampamento e partiu. Voltou para Nínive e ali permaneceu. Então, na primeira leitura de hoje, Senaqueribe, rei da Assíria, envia a Ezequias uma carta na qual, cheio de orgulho e vaidade, blasfema contra Deus e ainda ameaça tomar a cidade santa, Jerusalém. Ezequias recebe a carta, leva ao templo, apresentando-a a Deus, fazendo uma sincera oração, para que o Senhor permaneça junto ao povo ameaçado e o livre dos perigos que o cercam. E agora, falando do Evangelho, hoje ele está em Mateus capítulo 7, versículo 6, depois o versículo 12 a 14. Mateus capítulo 7, versículo 6, depois o versículo 12 a 14. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: Não deis aos cães as coisas santas, nem atireis vossas pérolas aos porcos, para que eles não as pisem com os pés, voltando-se contra vós, voltando-se contra vós, vos despedacem. Tudo quanto quereis que os outros vos façam, fazei também a eles. Nisto consiste a lei e os profetas. Entrai pela porta estreita, porque larga é a porta e espaçoso é o caminho que leva à perdição, e muitos são os que entram por ele. Como é estreita a porta e apertado o caminho que leva à vida, e são poucos os que o encontram. Então, no evangelho de hoje, vemos Jesus formar seus discípulos para um discernimento. Primeiro, pede cautela diante do que é santo.
Não banalizar a graça, nem a oferecer sem sabedoria. Depois, entrega a regra de ouro, que sintetiza lei e profetas. Assim, a generosidade recebida de Deus torna-se medida do nosso agir. Por fim, as duas portas lembram que seguir, lembram que seguir Cristo exige escolha, renúncia e perseverança. Então, era isso que eu tinha para falar para vocês hoje. Muito obrigada a todos por curtirem, por comentarem. Aqueles que só assistem mesmo também agradeço. Espero que vocês tenham gostado dessa reflexão de hoje. Espero encontrá-los todos aqui amanhã, quarta-feira, se Deus quiser, para continuarmos refletindo cada vez mais as leituras da Sagrada Escritura. Então, muito obrigada a todos e até a próxima, se Deus quiser.